Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. Para mim, constitui uma honra poder estar corroborando junto deste culto de missões. Louvar a Deus pela vida do nosso presbítero Jadson. A minha saudação é que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, sua saúde, e aonde a planta dos seus pés pisar, e que a terra sempre seja fértil e a boa mão de Deus esteja estendida a seu favor. Que essa saudação seja extensiva aos seus pares, que organizam esse culto com excelência. Sintam saudados em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha filha, minha sogra, a minha mãe, que está em casa, passou por cirurgia esses dias, e foi bem sucedida, está em recuperação, e a boa mão de Deus tem sido a nossa segurança, o nosso porto seguro. Amém, irmãos? Quantos acharam? Celebre dizendo amém. Diz assim a palavra de Deus: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do que recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Meus amados irmãos, esta carta que Paulo direciona à igreja de Éfeso é uma carta singular, é uma carta que eu posso lhes dizer que é um plural, é uma carta que ela nos trata, ela deixa cada um de nós moldado, de fato, imagem e semelhança de Cristo. Não existe outra carta dentro do Novo Testamento que seja mais eclesiológica do que a carta de Efésios. Esta carta que deu suporte a um teólogo chamado João Calvino. Esta carta que John Blake vai dizer em 1973, que pelo consenso geral, Efésios se coloca no plano mais elevado de toda a literatura devocional de teologia da igreja primitiva. Richard vai dizer, embora não seja a mais longa epístola de Paulo, Efésios geralmente considerada a mais profunda, e existe nela uma grandiosidade de concepção, além da majestade e dignidade da riqueza e a plenitude que nela se contém. Esta carta, meus amados irmãos, Paulo vai escrever quando ele está preso em Roma. A despedida de Paulo aos Efésios foi a mais emocionante de todas as despedidas que ele fez às igrejas que ele organizou e fundamentou em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele diz que nunca mais os efésios iriam ver outra vez a face dele. E todos ficaram emocionados e pularam em cima de Paulo chorando,
Porque Paulo disse que pelo Espírito de Deus foi revelado que haveria prisões em Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém com a oferta para aqueles que necessitavam de uma oferta para sobreviver por causa da escassez, da opressão do Império Romano, da perseguição da igreja que estava estabelecida dentro daqueles conceitos judaicos. Os judeus primitivos não aceitavam a igreja que cresceu, acreditando que Jesus Cristo era Filho de Deus, que Jesus Cristo fez, como disse Paulo aos Efésios, uniu dois povos e fez um só pela misericórdia, pela graça, pela cruz, pelo sangue que edificou um povo que outrora estava caído. É este mesmo Paulo que outrora perseguia a igreja. Era este Paulo que outrora diz a Bíblia que ele ia de casa em casa, de porta em porta, oprimindo aqueles que confessavam que Jesus Cristo era o único Salvador da sua vida. Mas no encontro que Deus teve com ele em Damasco, Jesus Cristo disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou atônito e pausou e perguntou a quem era aquela voz. Eu sou Jesus Cristo vivo, ressurreto, o Filho daquele que está estabilizando a salvação por meio do seu Filho. É Jesus Cristo de Nazaré. Diz a Bíblia que Ananias, orando, ele revela dizendo: vai à rua direita, porque lá tem um vaso de honra, um vaso que eu escolhi, um vaso que eu vou utilizar para avançar com a obra missionária. É por isso que nós nesta noite estamos tributando louvor a Deus, porque Paulo tem uma parcela muito grande da nossa salvação. É por isso que nós estamos aqui. Pelo judeu ortodoxo estão dizendo: eu não acredito, eu não creio. Aqueles que viram Jesus, aquele que viram a operação e a manifestação do poder de Deus. Mas nessa noite eu tenho uma palavra para você. Nós estamos fundados na pedra de esquina, na pedra angular, no Salvador único, no Cordeiro que foi imolado sem pecado para a nossa redenção. É este mesmo Paulo que agora, quando ele chega em Jerusalém, os judeus lhe prendem, os judeus lhe acusam, vai para Cesareia Marítima, passa 2 anos, e ele agora vai para Roma, porque ele disse que queria ser julgado por César. Mas este missionário não ficou parado, não ficou dormindo, não ficou esperando a sua condenação, a sua sentença de absolvição. Ele começou a escrever e a relatar coisas magníficas. A primeira verdade, eu não vou nem falar do poder que manava através do Espírito de Deus, através de Paulo, porque a igreja conhece a história. O lenço curava, a sombra dos homens de Deus passava e o espírito imundo batia em retirada. Eu quero lhes dizer uma verdade: é este mesmo Espírito que habita em nós, o Espírito da verdade, o Espírito do poder. É por isso que Satanás treme quando uma igreja se levanta em unidade, em união, proclamando o evangelho da salvação. Como esta tarde a semente foi plantada, o Espírito confirma através da palavra, e outrora nós iremos ver o quão grande poder de Deus e salvação através da sua igreja. Oh, irmãos, escute só isso aqui que é muito interessante. Deus faz o projeto de salvação. Paulo começa a escrever as verdades. Eu começo a pontuar a mensagem que a hora se avança. A primeira verdade nós iremos encontrar o Pai planejando, arquitetando, escolhendo com a sua boa vontade aqueles que Ele quer para a salvação. É verdade, Jesus Cristo veio para todo mundo. A cruz tem 2 sentidos, ela é duplo. Quando ela aponta para cima, ela está dizendo que salvação só vem do céu, só vem de Cristo. A unidade da igreja está em Deus
Pai, quando Ele está apontando na vertical, Deus está dizendo, é através da comunhão que eu vou unir todos os povos em santidade, através do meu sangue vertido na cruz do Calvário. Ele veio para todos, é verdade, mas todos não querem, nem muitos querem. A Bíblia diz que o caminho é estreito e poucos é que estão trilhando, e eu louvo a Deus porque eu estou pregando para aquela minoria que Jesus Cristo disse que está lavado, remido com o sangue do Cordeiro e batizado com o seu Espírito. Cadê esse povo lindo que está essa noite aqui? Você só está aqui porque Deus te escolheu, você só está aqui porque Deus te amou primeiro. A nossa condição não dava para escolher, a nossa condição não dava para ter opções, mas Ele nos amou e nos escolheu, irmãos. Percebamos, se você está com a Bíblia aberta, capítulo 1 de Efésios, versículo de número 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos escolheu. Escute só isso aqui, Paulo está pregando uma verdade bíblica. A salvação está apontando para os três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele vai dizer também no versículo de número 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue. Ele está dizendo que Jesus Cristo também tem a sua parcela na salvação. Ele também vai nos dizer no versículo de número 10 do capítulo de número 1, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas. No versículo de número 13, ele vai dizer que o Espírito Santo nos selou, ou seja, a salvação, a Trindade está envolvida, a Trindade está unida, a Trindade está trabalhando ao nosso favor, para sermos santos, para sermos santificados, para sermos separados, para não andar segundo o curso desse mundo. É o Espírito de Deus que nos molda, que nos modela, que nos deixa alvo, que nos deixa na condição de sermos filhos de Deus. Falei do projeto, estou correndo, irmãos. E esse projeto nós iremos ver o Pai planejando, o Filho executando a redenção, e o Espírito de Deus aplicando o selo da vida eterna. Agora eu preguei tudo isso, e nós iremos conduzir a mensagem como nós andávamos outrora. A Bíblia nos diz, e Paulo afirma nos dizer no capítulo de número 2, olha que coisa interessante: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Percebe, irmãos? Paulo não está dizendo que eles estavam mortos literalmente, porque o homem está respirando, o homem está enxergando, o homem está vendo. Paulo está dizendo, quando andava no curso desse mundo, o olhar de Deus para nós era que nós estávamos mortos e sem esperança. É isto que ele está dizendo. Ele está dizendo, quando nós não estamos com Cristo, nós estamos separados, nós estamos distantes, nós não estamos em unidade. Mas Deus vai fazer com que a morte de Cristo nos aproxime dele, e sim da sua presença maravilhosa. Eu vou pular mais umas coisinhas, irmãos. Versículo 3 do capítulo 2. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa própria carne. E mais uma coisa, conduzido pelo Espírito e o príncipe do ar. Sabe quem é esse príncipe do ar? O próprio Satanás. Paulo está dizendo que nós estávamos encabrechados,
com a coleira no pescoço, e Satanás nos conduzia, mas através da mensagem da cruz, nós fomos libertos, nós fomos livres, e essa noite temos toda a liberdade de dizer: Jesus, tu és bom, porque tu me alcançaste com o projeto de salvação. Outra hora eu andava sem governo, sem estrada, sem caminho, mas agora eu sei que nós estamos seguindo para Nova Jerusalém, que nós estamos seguindo para uma mansão eterna, onde não tem lágrima, não tem dor, não tem choro, não tem engano, não tem mentira, mas tem glória do Todo-Poderoso. Ai, chamando Abadaia Seba, Aixa. Quem não almeja isso, irmãos, quem não almeja continua na mentira, quem não almeja continua fofocando, quem não almeja continua se drogando, quem não almeja continua se prostituindo, mesmo tendo dentro da casa. Mas tem um povo que proclama a verdade e vive a verdade, e esse povo está aqui. E esse povo está sentado ouvindo. E este povo está glorificando. Por quê? Porque sabe que se nós não fôssemos alcançados com o projeto missionário, nós estávamos falidos, seguindo para o inferno. Mas agora a conduta do caminho mudou. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida eterna. Vou fechar, irmão, mas escute isso aqui. Vamos entrar logo no texto. Quando Paulo está orando, no capítulo de número 3, versículo de número 14, Paulo não está orando tão somente para a família. Ele está orando para o povo de Deus, salvo, remido, levantado por um Cristo vivo. E olha o que é que ele vai dizer: oro para que com sua gloriosa riqueza ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder por meio do Espírito. A igreja que está aqui tem um poder sobrenatural. Eu disse aqui na escola dominical, é fácil interpretar o Antigo Testamento, porque a chave hermenêutica é Cristo, tudo converge em Cristo, tudo aponta para Cristo. É isso que Deus está dizendo através de Paulo, através desse poder Cristo que opera em nós. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? O muro da separação foi derribado, o acesso que o judeu teve, você também tinha, já não tem mais separação. Ela entrou no lugar santo do santo, nós vamos entrar no lugar santo do santo. Ele foi batizado com o Espírito, nós também fomos batizados com o Espírito. Paulo pregou a verdade e nós estamos com a verdade na mão, pregando para um povo corrompido. Se você entendesse o que eu disse aqui, você glorificava melhor. Sabe o que é que Paulo está nos dizendo cerca do poder? Eu oro para que vocês sejam cheios da plenitude do poder. Por que, Martiniano? Porque o Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que está operando em vós. O Deus que colocou Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha e não deixou ser queimado é o mesmo Deus que a igreja do Rangel professou e aceitou, e ele está no meio da igreja. É por isso que Satanás não te mata, é por isso que Satanás não consegue me matar, porque ele não tem mais governo com a nossa vida, só se nós dermos legalidade. Mas essa noite não tem legalidade para ele, essa noite tem glória de Deus na casa, essa glória está libertando quem está cativo. Eu prego para quem está aqui, está me ouvindo estas verdades, está aprisionado, é verdade, o sentimento derribando a sua alma, é verdade, depressivo, não falta mais consolo de homem, mas Deus está nos dizendo, ele vai consolar, ele vai te libertar. Acabou, é ponto final, a glória
glória toma conta deste recinto e invade a tua alma, depressão vai embora. Espírito da síndrome do pânico, bate em retirada. Satanás não tem mais direito e legalidade com a nossa vida. Não tem. Quando ele está cirandando e querendo entrar dentro das nossas casas, o Espírito de Deus olha para ele e diz: aqui já tem quem governa, aqui já tem uma luz eterna, aqui já tem quem lidera, aqui já tem um guerreiro forte. E ele continua dizendo: para que Cristo habite em vossos corações pela fé. Eu escrevi esses dias. Obrigado. E eu disse, num pequeno status, a fé é o que calça a nossa caminhada com Cristo. A fé não está sobre, a fé está sob. Nós andamos pela fé, nos movimentando pela fé. Por quê? Pela razão, nós olhamos e dizemos: não dá, fracassou, não tem mais possibilidade, caiu, não tem mais esperança. Mas quem tem os olhos da fé e Cristo habitando em nosso coração está dizendo: tem jeito. Ainda há esperança, ainda há um conserto. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo de número 1, meus amados irmãos, vós que sois espirituais, se alguém cair, é vocês que tem que fazer a manutenção, é vocês que tem que colocar em oração, para que este se levante e resplandeça a glória de Deus. Perdoe-me a sinceridade. Pregamos sobre poder, mas muitos já não acreditam no poder. Pregamos sobre línguas repartidas como que de fogo, mas tem uma massa de manobra dizendo: para que tudo isso? Para que todo esse movimento? Para que todo esse barulho? Mas Deus nesta noite me levantou para ministrar para você: esse fogo não vai apagar até que Cristo venha buscar a sua igreja. A igreja continua proclamando a salvação. A igreja continua orando por poder. A igreja continua fazendo missões. Vai uma verdade aqui. Toda interpretação tem que ter cuidado quando interpretar. Então, tenha cuidado com o que eu vou dizer aqui para você interpretar mal. Não só fazemos missões saindo de rua em rua. Billy Graham vai dizer que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O seu testemunho é um tipo de missões. Quem te olha está dizendo: eu não acredito que Deus mudou ela. Eu não acredito que Deus mudou ele. Eu acredito nesse Deus. Eu quero esse Deus. Eu aceito esse Deus que eu quero mudar de vida. Olha para cá. Estava pregando no Colina do Sul. E uma jovem no meio da igreja sorria muito, muito. E olhava para o céu, e olhava para mim, e eu pregando. E o esposo dela ao lado dela. E eu senti uma dormência na nuca. E eu comecei a dizer: Deus, se tu autorizar, eu vou até lá. E o nome de Jesus Cristo tem de ser glorificado. Porque tu estás no recinto. Eu nem cheguei a encostar dela, Luan. E quando eu estendi a mão e disse: o sangue de Jesus Cristo te repreenda, ela caiu no chão. Enquanto eu subia no altar, o esposo dela se ajoelhou e disse: eu quero esse Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero esse aí que tu estás pregando. A tua vida é um testemunho. A tua vida é a Bíblia aberta que o mundo está lendo. Seguimos para encerrar. E ele ora, juntamente com todos os santos, para que nós venhamos essa noite compreender qual a largura,
o comprimento e a profundidade do amor eterno, pleno, provado por Deus Pai e arquitetado por Jesus Cristo. Oh, irmãos, se nós compreendermos esse finalzinho desta oração, nós não iremos deixar Cristo porque um relacionamento deu errado. Nós não iremos deixar Cristo porque os nossos conceitos foram frustrados. Se nós compreendermos a largura, o comprimento, a profundidade, a altura do amor de Deus, nós não iríamos trocar Cristo por uma dose de cachaça, por um trago de cigarro, por uma noite em boate, porque sabe que Cristo amou e deu a sua vida por nós. Uma aplicação, ele está dizendo, ele foi ao inferno e arrancou o cativo e o cativeiro. Ele está dizendo a altura, ele veio do alto para nos resgatar e nos redimir, porque outra hora andávamos em pecado. Ele está dizendo a largura, ele está nos dizendo que o amor dele é tão extenso, tão inexplicável, que o braço dele nos abraça, nos dá carinho, nos ama. Nós temos o direito de dizer aqui em alto e bom som, os anjos, os arcanjos, os querubins, não goza de alguns direitos que Deus nos deu. Por exemplo, eles não gozam do amor de Deus para com eles, e nós sentimos o amor de Deus para com nós. Deus não dá carinho a eles, mas nos dá carinho todas as noites, em conforto, em consolo, em presença, em sua majestade em nós. Então, irmãos, que nós avancemos, cada um com a ferramenta que Deus lhe deu. Martiniano, eu sei louvar, louve. Martiniano, eu sei orar, ore. Martiniano, eu clamo, clame. Eu ouvi alguém pregando essa semana dizendo, quem clama Deus age e faz, e quem ora Deus escuta. Isso não é verdade. Deus responde a oração, Deus executa o trabalho pleno da sua vontade nas orações. Agora, quando é para clamar, Deus diz, clame, grite, vá gemendo, vá ajoelhado, clamando a Deus, que eu vou agir no meu tempo. Ei, irmãos, estamos sendo bombardeados por mensagens que não está pautada na Bíblia e está saindo dos nossos púlpitos. Isso tem que ser aclarado. Porque Paulo diz aos Gálatas, vocês estão desnorteando a igreja. Isso não é verdade, a lei não vai salvar como Moisés outrora era regido pela lei, pela circuncisão. Mas Paulo disse que o evangelho, seja o homem ou seja os anjos, que não seja esse evangelho da graça através de Cristo, que o homem seja anátema, amaldiçoado. Se pregar a mensagem ao contrário, só tem salvação em Cristo, só tem unidade em Deus, não tem paz, a paz não provém de nós. Paulo diz aos Efésios, a nossa paz é Cristo, é uma pessoa. Então, irmãos, eu agradeço a rica oportunidade, a hora se avançou. Deus continue abençoando poderosamente a nossa igreja, como tem sido abençoada, por cada um de nós, cada um avançando, cada um no seu devido dever legal dentro da igreja. Eu digo uma coisa, missões faz de três modos, quem ora, quem oferta e quem vai. É verdade, quem é mais visto, quem é mais honrado pelo homem é quem vai. Mas as suas orações estão sendo contempladas por Deus lá nos céus. Hoje o avanço estava acontecendo, mas eu também estava participando no trabalho, nos meus momentos com Deus, em oração e pedindo a Deus
que conduzisse o seu povo debaixo da sua mão onipotente. E Deus tem visto. Quantos creem nessa verdade? Amém. Glória a Jesus. Quantos creem nessa palavra? Dê um glória a Deus.